Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Da onde falamos? Goiânia, Miami, do trânsito. Conselheiro Lafayette, Porto Alegre, BH, Jundiaí, Ipanema. Ipanema. Floripa, São Paulo, Brasília, São Francisco, Macapá, Congonhas, Caçapava do Sul, Guarulhos, Livramento, jura? Livramento, Rio Grande do Sul, é a cidade da minha família, parte mãe. Que orgulho. Fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Recife, Los Angeles, tudo bem, Ana? Delatópolis é muito bom. Porto Alegre, Vicente Pires, Alicante, Espanha, Uberaba, Cássia, Natal. Assim que legal, né? Bem diverso. Esteira na academia. Em todos os lugares, né? Galo doido. E o pessoal da Papuda, tá aí? Pedrinhas tem, né? Não, sem Campo Grande. Vamos evitar qualquer tipo de xiste com docimento histérica. Meu dia já deu pra esse assunto. Rio Branco. Tem mais alguém entrando? Vamos lá. Vamos lá, né? Gelado aqui. Bom, Teresina. Boa noite, Teresina. O que eu botei aí nessa chamada das relações é novamente tentando trazer um contexto que seja interessante para vocês, né, que seja útil. Vocês devem ter visto as últimas notícias sobre algumas relações fundamentais dentro da Odebrecht, mesmo na OAS. Além, é claro, da delação do Delcídio, que está bem encaminhada, e a do Pedro Correia, que nós revelamos aqui na revista Época, está prestes a ser assinada, né? O Thiago Bronzato, repórter da Sucursal de Brasília, revelou isso, junto com a Thalita Fernandes, e os detalhes dessa delação, né? Na qual Pedro Correia disse que o Lula sabia. Mas eu acho que diante da decisão, vocês devem ter visto que hoje o juiz Sérgio Moro condenou Marcelo Odebrecht a 19 anos de prisão, uma multa de 200 e tantos milhões de reais, outros 2 executivos da Odebrecht, né? Realmente as provas do caso eram muito robustas, né? São muito robustas, ao menos, enfim, é difícil discordar delas, né? E foi uma sentença previsível, no sentido de que o caminhar do processo indicava tudo isso, né? Ou seja, as provas que vieram da Suíça, com comprovação de que contas controladas por offshore secretas da Odebrecht pagaram dinheiro de propina para os diretores da Petrobras, né? Também as provas de que pagaram João Santana, as anotações do Marcelo Odebrecht, os e-mails que foram descobertos em que executivos da Odebrecht claramente apareciam combinando pagamentos de propina, inclusive em outros países, as provas bancárias, as delações premiadas, os depoimentos, enfim, a sentença do juiz Sérgio Moro deixa, eu acho, de maneira muito clara quais são as provas do caso e a ausência de explicações convincentes da Odebrecht, né? Seja da defesa da Odebrecht na pessoa física, seja na pessoa jurídica. Então, por que eu ligo uma coisa à outra? Porque neste momento, ou seja, a condenação do Marcelo Odebrecht força ainda mais a mão
da Odebrecht em negociar um acordo de leniência pessoa jurídica e também acordos de delação premiada na pessoa física. O que acontece nesse contexto? É que a delação do Marcelo Odebrecht acabou ficando mais cara, porque como outros que demoraram bastante para entender que dificilmente se ganharia, se venceria a justiça por meio de questões formais ou formalistas ou chicanas, e teria que ser enfrentado no mérito. Então, quando as provas são muito fortes, como são nesse caso, ainda mais diante das negativas veementes da Odebrecht antes das contas suíças chegarem, né? Contas suíças e também de outros países, né? As negativas da Odebrecht eram muito incisivas, vocês se recordam disso, né? Assim como a certeza do Marcelo Odebrecht que ele não seria preso em razão de tentativas de obstrução de justiça que foram apontadas pelo Ministério Público Federal. Então, ao mesmo tempo, e a gente até fez aquela matéria aqui na revista Época, eu fui um dos autores, em que o Emílio Odebrecht e o próprio Marcelo Odebrecht procuraram o governo, a Dilma e ministros ameaçando fazer uma delação ou contar tudo caso ele fosse preso, antes de Marcelo Odebrecht ser preso. E quando ele foi preso, realmente o patriarca da família, segundo as informações que nós obtivemos e publicamos, disse que iria derrubar a República, né? Só que eles entraram no modo de negação da realidade, que é muito comum já e padrão na Lava Jato, daqueles que são muito poderosos e que são convencidos muitas vezes por advogados caros a ficar quietos, a não colaborar com a investigação, porque em razão de uma promessa, por fundamentação jurídica, espera-se, de se livrar nas instâncias superiores, né? Isso não tem acontecido, como vocês têm visto, né? Então demorou-se aí 8 meses talvez, desde a prisão do Marcelo Odebrecht, para que o processo transcorresse dentro da forma normal, né? Diante do devido processo legal, e chegasse a esse ponto em que nós mesmos observamos lá atrás que a Odebrecht não tinha saída, ou seja, que também a empresa como nós a conhecemos tinha acabado, porque a partir do momento que ela conspurcada por denúncia de corrupção, o crédito dela se torna mais difícil, ela não pode fechar novos contratos com a Petrobras. Ela tem muitos bonds nos Estados Unidos, e a partir do momento que começa o nome da Odebrecht começa a ser sujo, ficar sujo na praça, o crédito vai escasseando e as dívidas vão aumentando. Um processo parecido em menor escala do que aconteceu com a própria Petrobras, né? E então, por pressões financeiras e pressões agora também judiciais, a Odebrecht, nós fomos os primeiros a revelar que a empresa estava na Coluna Expresso, que a empresa estava começando a cogitar isso, se não me engano a gente publicou isso em janeiro, e então desde então a Odebrecht e os advogados botam isso no cenário de risco, porque também uma delação, uma cogilência da Odebrecht tem repercussões muito fortes no mercado financeiro, né, na cadeia de óleo e gás, mas não só na cadeia de óleo e gás, e é um acordo de leniência que não é feito apenas no Brasil. Na verdade, a empresa ela também precisa colaborar com as investigações americanas, sobretudo, fechar um acordo lá, um FCPA, porque lá a conversa é ainda mais pesada, é ainda mais difícil, ainda mais dura, e precisa também ver como vai encaminhar isso na Suíça, onde a empresa também tem problemas seríssimos de acusação de lavagem de dinheiro e corrupção. Então a Odebrecht é a maior peça dentro do Petrolão na parte financeira e econômica, né? A gente sempre fala isso, que tem na verdade dois polos dessa organização criminosa: o polo econômico, e nisso ou seja, o cartel do Petrolão, e no cartel do Petrolão a Odebrecht era líder do clube VIP e ocupando um espaço realmente invejável,
e do outro lado os políticos, que davam sustentação aos agentes públicos que beneficiavam as empreiteiras e ao mesmo tempo se beneficiavam eles próprios com dinheiro ou com financiamento de campanha. Então a Lava Jato chegou primeiro ao topo da cadeia de comando dos empresários, quando prendeu o Marcelo Odebrecht em julho. E agora, nesse momento, quer dizer, nos últimos meses, vem avançando na parte política, como vocês têm visto. E as buscas, a operação de sexta-feira contra o ex-presidente Lula são uma consequência natural e de certa forma, previsível desse processo, né? Então, agora, o que isso nos leva? Que neste momento, para que a operação avance em termos de Petrolão, em termos de Petrobras, além de outros casos de corrupção que são correlatos em outros órgãos públicos, outros países, né, no caso do Odebrecht, é preciso, de um lado, como a gente já vem falando, esperar muito da colaboração, que é lenta, mas acontece, da Suíça, de países como Estados Unidos, Panamá, enfim, dos países pelos quais o dinheiro sujo se movimentou, né? Isso tem coisas que não estão ao alcance das autoridades da Lava Jato, além de pedir a colaboração. No Brasil tem a parte, evidentemente, de busca de documentos e quebra de sigilos telemáticos, mas também existe um ponto fundamental das delações premiadas, que acabou avançando bastante. E é, portanto, neste contexto que entram as delações e a importância ou não, e a necessidade também ou não, dos acordos de leniência e de delação premiada, de quem ainda não fez. Né? A Andrade está fechando isso, ainda está meio encruado, mas no caso do Odebrecht vai ficar muito mais caro do que se tivesse feito em julho, porque muito do que os procuradores poderiam obter de provas para o caso avançar com o Odebrecht, eles obtiveram com outros delatores ou de outras formas. Portanto, neste momento, para o Odebrecht, para os procuradores aceitarem uma delação do Marcelo Odebrecht ou de outros executivos e também da construtora, vai ser preciso um senhor combo, né? Vai ser preciso realmente uma colaboração muito proveitosa e não apenas com reconhecimento de culpa, algo que a Odebrecht reluta muito em fazer, que vai ser uma desmoralização completa, né, a essa altura, porque eles continuam negando absolutamente qualquer tipo de ilegalidade. O ressarcimento vai ter que ser algo que vai extrapolar qualquer tipo de acordo que já foi visto, em termos de bilhões de reais. Os fatos novos vão ter que ser muito bem entregues, e as provas que eles vão ter que entregar, não só os depoimentos, tem que ser muito bem fundamentadas, muito claras. E eu tenho sérias dúvidas de que essa negociação vai acontecer rapidamente. Eu tenho inclusive dúvidas de que ela vai ser fechada, diante da cultura corporativa mesmo da Odebrecht, que se manifesta também, né, juridicamente no processo Lava Jato. Uma posição muito altaneira em vários momentos, quando não de desafio completo à justiça e aí à imprensa também. Então, uma delações que nesse momento poderiam agravar de forma muito acentuada a situação política do país, não sei se são tão possíveis assim, porque, como também sempre falamos, a agenda da Lava Jato não é política. A Lava Jato, os procuradores, o juiz Sérgio Moro, os delegados não querem, como alguns dizem, pegar o Lula, destruir o PT. Na verdade, a ambição é muito maior e é muito mais interessante do que essa, né? É de realmente mudar as regras do jogo. Uma missão que alguns diriam impossível, né? Mas, portanto, para os procuradores, eles poderiam, por um lado, aceitar rapidamente uma delação, como poderiam ter aceitado do Pedro Correia, que foi demorada, então do Marcelo Odebrecht e de outros que estão agora começando a negociar, como Bunlai, João Santana.
mas eles, creio eu, acertadamente, estão negociando e vão negociar de acordo com as necessidades criminais do caso, mas também tendo em vista o objetivo estratégico de mudar o jogo. E no meio disso, o objetivo tático de realmente, de fato, conseguir recuperar o máximo de dinheiro possível, de fato, fechar muito bem os casos já disponíveis, também obter provas de casos desconhecidos. Isso demora, né? Isso não está subordinado ao tempo político, da crise política que a gente vive, né? Novamente, apesar das críticas que se fazem, aqueles investigados fazem, né? Portanto, tentando resumir um pouco, sem ser tão prolixo, delações como a do Marcelo Odebrecht, da própria Odebrecht, Léo Pinheiro da OAS, sobretudo essas, creio eu, elas passam por uma negociação que vai ser difícil, porque as delações fechadas até o momento, com os acordos de leniência fechados até o momento, não foram tão proveitosos assim. O próprio acordo de Ricardo Pessoa também, as provas não são tão boas quanto poderiam ser, creio eu. E caso o Odebrecht, num movimento estratégico muito inteligente, obrigue a negociação a subir para o Supremo por envolver pessoas com foro, isso acrescenta mais uma dificuldade ao fechamento, à negociação, né? Porque quando vai para Brasília, nós já falamos sobre isso, as coisas andam em outra velocidade e de uma maneira com critérios não tão claros quanto em Curitiba. Então, assim, há muitos complicadores, isso que eu quero dizer, muitos complicadores. Por outro lado, ainda nesse tópico de hoje das delações, a delação essencial neste momento é a do Bunlai. E a do Bunlai por quê? Que está em negociação também. Eu já falei para vocês que o gerúndio que é importante, né? Negociando, porque demora. Porque o Bunlai, ele é o elemento mais vulnerável dentre todos os que estão envolvidos nesse caso e estão em situação de risco, né? Ou seja, preso há muito tempo e que tem uma proximidade enorme com o ex-presidente Lula, embora essa proximidade hoje seja negada, né? Porque ele tem condições de jogar à luz a interpretação do que aconteceu no caso do sítio, especialmente, e da relação de operações que ele fez na Petrobras e na Sete Brasil com a influência do ex-presidente Lula, ou seja, é ele que pode, de maneira testemunhal e não só em documentos, acrescentar ao caso e de fato esclarecer o que há efetivamente de que o Procódio tomar lá da cá, ou seja, entre as empresas que se beneficiavam do petrolão, entre elas o Odebrecht, OAS, as empresas do Bunlai, e aqueles que mantinham a sustentação do petrolão, como o ex-presidente Lula, né? E que ex-presidente Lula que recebeu pagamentos indiretos por meio do Odebrecht, por meio da OAS e por meio do Zé Carlos Bunlai. Então, esses pagamentos, esses favores, eles foram desinteressados ou eles obedeceram efetivamente a uma questão de resolver problemas para a pessoa que resolvia a vida financeira, ou ajudava a resolver a vida financeira dessas empresas. O Zé Carlos Bunlai que neste momento, pode explicar isso, né? Melhor pode explicar por que ele ajudou a pagar o sítio, por que ele viabilizou o sítio para o ex-presidente Lula, né? Que tipo de favor é esse? Então eu ficaria muito de olho na delação do Bunlai. Mas o que fica evidente também é que o andar e o desenrolar do caso, ele necessariamente causa essa enxurrada de tentativas de delação. E por que isso? Não porque não se segue o devido processo legal, porque se atropelem direitos como da ampla defesa e da devida instrução do processo, mas porque as provas realmente são muito fortes
e é muito difícil argumentar contra fatos coercitivos, né? É por isso que as delações estão acontecendo, não por constrangimento legal. E esse processo, só então chamar atenção, ele está numa velocidade que não acompanha a crise política. Ele pode se alongar durante muitos meses e por justamente não obedecer a um critério partidário político de perseguição de quem quer que seja, ele pode acabar realmente se demorando durante muito tempo, enquanto a questão política de Brasília pode se resolver ou não, se agravar ou não nas próximas semanas. Perguntas? Sim, ainda mais processos contra Marcelo Odebrecht. Podem aumentar ainda mais o passivo penal dele. Delcídio, é difícil dizer. Delcídio, delação sendo homologada, é preciso ver como a PGR vai se comportar com ela, né? Politicamente, ele está acabado, é óbvio, né? Acabado no sentido do que ele já foi antes, mas como o Senado e a Câmara tem muitos políticos que já passaram por cada enrascada e continuam tendo influência nos bastidores, não sei exatamente o que vai acontecer com ele. Renan abandona Dilma, não temos informação disso. A informação é apenas de negociações, novamente negociações, né? Em relação a ele dentro do PMDB e também com a oposição, para desembarcar, né? Mas vai depender muito das manifestações de domingo. E o Zé Dirceu, ninguém mais fala e tal. Pois é. O Zé Dirceu ficou lá atrás, né? Ninguém fala dele. Ninguém o defende, né? Zé Dirceu, Vacari, Bonlai. Mônica Moura tem muito a dizer? Tem, muito a dizer. A Lava Jato passa da fase 31? Acho que sim, né? Glaze está com problemas também, é verdade. Foi homologada a delação do Xambinho, o famoso Xambinho, que, segundo as provas disponíveis, intermediava pagamentos de contratos do governo de previdência para pessoas próximas ao casal Glaze Hoffmann e Paulo Bernardo. A delação do Xambinho, se bem aproveitada, pode fornecer elementos para uma nova fase de investigação em relação a contratos que cheguem à previdência privada e a fundos de pensão. Então, há um mundo grande a se desbravar, né? Se as investigações prosseguirem como devem prosseguir, né? Dia 13 você estará nas ruas? Não, estou na redação. Eu ia para as ruas, como eu sempre vou, para cobrir como jornalista, mas diante das ameaças que eu recebi, eu não vou para as ruas, não. Infelizmente. Não estou levando na brincadeira essas ameaças. Vou repassar as mensagens de Feliz Dia das Mulheres para a patroa e para as mulheres da redação aqui. Deixa eu pegar aqui alguma pergunta do Twitter. Eu acabei parando de fazer isso, né? Então vocês nem devem entrar mais no Twitter, né? Qual a expectativa para segunda-feira? Eu não sei, assim, eu acho que eu disse o que eu falei ontem, que não dá para saber se as manifestações vão ser grandes, né? Eu acho que há um clima para manifestações substantivas, né, em termos de pessoas. Preocupa sobremaneira o clima do país, né? Eu acho que hoje o presidente Dilma falou um pouco sobre isso, pedindo um pouco de calma e de tranquilidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer as perguntas incômodas e os lembretes incômodos e apontar que há poucos dias a presidente Dilma se manifestou contrariamente à operação Lava Jato, né? Ela não foi virulenta, mas ela foi assertiva em relação ao ex-presidente Lula e a legitimidade
de uma decisão judicial. É um comportamento discutível para uma estadista, né, para uma chefe de Estado. Ela esteve com o ex-presidente Lula no sábado, ou seja, no mesmo momento, na sexta e no sábado, em que o ex-presidente Lula e a cúpula do PT iam a público para fazer discursos que acho que todos podem, ninguém deve discordar, que foram muito fortes, né? Contrário, tirando a legitimidade da operação e acusando uma espécie de golpe. Isso teve um impacto, isso foi recebido como um sinal de guerra, né? Então é esse clima que a gente vive. Então não é um clima deflagrado pelo PSDB, por exemplo, pelo PFL, pelo DEM, né? Pelo PMDB. Não são eles que estão saindo com palavras de ordem belicosas, né? Ou seja, um discurso belicoso contra aqueles que são favoráveis à saída do governo, ou que são contrários ao PT, enfim. É importante lembrar que as últimas manifestações, enfim, não houve violência, né? As manifestações foram pacíficas, foram muito tranquilas, né? Foi em todas elas, salvo engano, né? E diante da militância sendo incensada pelo ex-presidente Lula, por petistas, pelo PT, é evidente como, se está se falando em Brasília, vários já falaram, ministros, e inclusive Marco Aurélio falou sobre isso, né? Os confrontos serão inevitáveis caso a militância vá para a rua junto com aqueles que são contrários ao PT, né? É isso que isso sim me preocupa, né? Qualquer tipo de violência, especialmente, né, violência física, é inaceitável, né? Numa democracia a gente tem que falar essas obviedades, mas parece que falta um pouco de temperança e de equilíbrio para alguns líderes políticos na hora de se defender e de conclamar militantes a guerra política, né? A própria linguagem belicosa já indica o que pode acontecer, né? Vamos esperar que não aconteça, que esses líderes tenham um pouco de serenidade para não deixar a coisa degringolar, né? Terceira bomba, vocês saberão aqui. Quem acompanha o trabalho da revista Época, né? Nosso trabalho, acho que fica sabendo antes, não fica? E isso irrita muita gente, não é? Muita gente recalcada, né? Perguntas? A Época vai cobrir as manifestações? Sim, nós vamos cobrir intensamente todos os aspectos. A convenção do PMDB já no sábado também. Vamos fazer todo tipo de... Vamos fazer uma cobertura bem especial à altura do que está acontecendo no Brasil. Vamos fazer jornalismo, né? Se tem chance do recurso do Lula prosperar, confesso que eu não tive tempo de ler ainda o recurso, né? Foi impetrado agora há pouco. Não sei se já foi distribuído, inclusive. Confesso isso. Não sei dizer. Depende da argumentação jurídica, né? Ele tem advogados muito bons e tem todo o direito constitucional de recorrer ao Supremo, a quem quer que seja, né? É importante frisar isso. Mas também é importante frisar jornalisticamente o quanto isso vai contra o que ele disse na sexta-feira, de que era só chamar que ele iria depor, né? Que ele está sempre disposto a esclarecimentos. Ele fala isso em público, enquanto em privado, na verdade, nos processos, né, juridicamente, ele busca travar as investigações, né?
que é um direito dele, mas fica-se a se perguntar por que dizer uma coisa em público e por que fazer outra com seus advogados, né? Teremos Periscope no domingo? Sem dúvida. Sem dúvida. Vai ter Periscope, sei lá, vai ter Face Live, vai ter tudo que vocês têm direito. Vamos para as últimas? Já vai começar aí? Já começou o JN? Sobre exército, olha, eu não tenho nenhuma informação confiável sobre exército e acho altamente improvável que seja algo a se preocupar. Vivemos em outro país. Estamos em 2016. Então, na verdade, eu acho que a coisa a se observar nos próximos dias é, por um lado, a produção de provas das últimas fases da Lava Jato e ao mesmo tempo não apenas o PT e o Palácio, mas o comportamento do PMDB. Como internamente o PMDB vai se comportar até a convenção de sábado e como vai se comportar no domingo. Depois de domingo, o Brasil pode ser diferente, né? Todos os cálculos podem mudar ou ser refeitos, né? Beleza? Falamos amanhã de novo. Tá bom? Tem que ir lá. Espero que tenha sido útil para vocês. E voltamos amanhã, porque essa semana acho que vai ser necessário, né? Pra gente conversar bastante. Tá bom? Continue lendo a revista Época, o site. A gente vai atualizar bastante o site com furos e análises nos próximos dias. Um abraço grande, gente. Até amanhã.